O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Celebramos a essência, a intimidade desta comunidade perfeita, Deus uno e trino. Esta é a natureza da festa que nós estamos celebrando. Somos um povo monoteísta, acreditamos num Deus uno e trino, uno em sua essência, em sua divindade, e trino em 3 pessoas. A Igreja vai se utilizar do termo filosófico hipóstasis para fazer a distinção entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, nós a chamamos por apropriação como o Pai, chamamos de Pai, justamente pela sua função de gerar, de criar todos os entes, tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que foi criado tem por Deus o princípio, a causa agente, a causa motora. Deus é a causa que não é movida por nenhuma outra causa. É a causa pela qual tudo foi criado, tudo foi estabelecido. E como nós refletimos no livro do Eclesiástico, o autor Ben Sirac nos diz, louvando e bendizendo a Deus, que tudo que Ele criou, o criou pelo poder da sua palavra. Se nós olharmos no livro do Gênesis, nós vamos ver que a cada obra, a cada criação, a cada coisa realizada, o Senhor disse, faça-se, e se fez. E depois Deus viu que era bom. E quando criou o homem, Deus viu que era muito bom, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é a criatura, a humanidade é a criatura que Deus ama, que Deus quis por si mesma. Então nós somos privilegiados porque Deus deseja estabelecer uma relação peculiar conosco, uma relação de amor, uma relação pessoal.
E também o Pai é bem revelado no Antigo Testamento como o grande legislador. Foi ele quem deu a lei, o decálogo, a Moisés e ao povo de Deus no Sinai. Então é chamado de supremo legislador. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje esta passagem atribuída a Moisés, na qual este faz o povo refletir qual é o Deus tão próximo de nós, um Deus como nosso Deus, que quis estabelecer esta relação, esta amizade conosco, onde o homem, mesmo falando face a face com ele, como Moisés, que falou na sarça ardente, permaneceu vivo. Mesmo o povo de Deus recebendo o decálogo, ouvindo a voz de Deus, o povo permaneceu vivo. Esse Deus que nos dá normas, preceitos tão justos para que os observemos e sejamos felizes. Então, o Pai está muito bem revelado, sobretudo no Antigo Testamento e também na pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando, vez por outra, o Senhor se retira para rezar ao Pai. Também nas suas pregações, ele diz que ele e o Pai são um só, são uma coisa só. Depois, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, enquanto homem, enquanto Deus encarnado, mas pensemos um pouco na segunda pessoa enquanto Verbo, enquanto a sabedoria de Deus, enquanto Logos, anunciado no prólogo de São João. No princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. E chegada a plenitude dos tempos, o Verbo se encarnou e se fez um de nós, assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa natureza. Portanto, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós denominamos por apropriação de Redentor, de Salvador, porque esta é a missão da segunda pessoa da Santíssima Trindade, através de sua encarnação. Ele se encarnou, ele veio ao nosso encontro para redimir, para salvar a humanidade. E por fim, queridos irmãos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que nós denominamos como o santificador, porque ele tem a função de santificar a igreja, de santificar os corações, tem a missão de ser o segundo paráclito, o defensor da igreja, o Filho. Portanto, o Pai e o Filho estão sempre em comunhão e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho e nos é dado também através do nosso batismo. Portanto, hoje, mais do que um momento para fazermos uma aula, uma lição dogmática, tentar explicar o mistério da Santíssima Trindade, é um convite para que nós nos relacionemos com Deus. Como eu disse, pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Nós nos tornamos inabitação divina, nos tornamos morada, casa, santuário do Espírito Santo de Deus. E como nos fala o apóstolo São Paulo, hoje, na sua epístola aos Romanos, a segunda leitura, Deus nos deu não um espírito de escravidão, mas nos deu um espírito de filhos amados. Portanto, no Filho, por natureza, que é Jesus Cristo, nós também nos tornamos filhos na ordem da graça. Nós nos tornamos filhos adotivos. No Filho, nos tornamos filhos amados de Deus. E recebemos este espírito de liberdade para sermos de fato um santuário do Espírito Santo, como vai dizer São Paulo, templos do Espírito Santo de Deus. Portanto, não temos uma missão que se encerra somente nesta realidade temporal. Nós estamos unidos, nós formamos esta grande comunidade animada pelo Espírito Santo. Estamos unidos entre nós, estamos unidos em Cristo para formar esta grande comunhão,
a exemplo da Santíssima Trindade, que não é um Deus sozinho, mas que é um Deus só, um Deus uno e um Deus trino, né? Onde prevalece sempre esta relação de comunhão, de unidade, de amor. Onde há a presença do Espírito Santo, não há divisão, não há discórdia, não há as rupturas, não há imposição. Onde está o Espírito Santo de Deus, prevalece sempre a comunhão, prevalece a harmonia. Nós recebemos, percebemos, constatamos os dons, os frutos espirituais, não os dons da carne, ou melhor, os pecados da concupiscência, né? Os frutos da carne, como vai dizer São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Devemos os abrir para os frutos do Espírito Santo. Então recebemos de fato um Espírito para sermos filhos. O filho não pode ter medo do pai, o filho deve respeitar o pai, deve amar o seu pai, deve honrar o seu pai, honrar a sua mãe. E é esta relação que somos chamados a estabelecer com Deus, uma relação de amor, uma relação filial. E uma vez que somos imbuídos, nutridos pelo Espírito Santo de Deus, formamos esta comunidade do Senhor, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos enviados também para ser a continuação do ministério, da vida, da missão do Cristo ressuscitado. Por isso que o Senhor reúne os seus discípulos no Monte da Galileia e ali os envia, né? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia do nosso batismo, o sacerdote fazendo efusão da água sobre a nossa cabeça, ou então submergindo o fiel na fonte batismal, ele disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daquele momento, nós nos tornamos família de Deus, nós somos inseridos na família, na comunidade, na Santíssima Trindade, e nos tornamos também templos do Espírito Santo de Deus, membros do povo de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, no batizado não pode haver outro espírito a não ser o Espírito Santo. Não pode haver o espírito impuro, o espírito de discórdia, de divisão, né? Pois nós pertencemos à casa do Pai. Na parábola da divina misericórdia, a parábola do filho pródigo, do pai misericordioso, nós percebemos isso, que embora o filho estivesse ali no meio dos porcos, o filho pródigo no meio dos porcos, querendo comer a lavagem, a comida dos porcos, ele tinha o senso, ele tinha a confiança, ele tinha a consciência, a ciência de que de fato na casa do Pai ele tinha tudo, porque na casa do Pai ele era tratado como filho, e ali ele se misturava com os porcos, no meio da lama, no meio da imundície, no meio dos animais que eram considerados pelo povo judeu animais impuros. E ele então toma consciência: vou para a casa do Pai, vou retornar para a casa do Pai. Portanto, não obstante as nossas misérias, as nossas fragilidades, os nossos pecados, nós sabemos qual é a nossa meta. Nós sabemos do banquete que o Senhor preparou para nós, que o Senhor nos aguarda para participarmos do festim de todos os seus santos. Então, peçamos hoje, amados irmãos e irmãs, que o Senhor possa mais uma vez renovar o nosso interior, o nosso coração, com a graça do seu Espírito Santo, para que nós sejamos de fato sal da terra e luz do mundo. O sal precisa salgar, o sal precisa transmitir o bom sabor da palavra de Deus. O cristão precisa ter esta função do sal, de desacelerar o processo de putrefação, de desacelerar o processo do mal na nossa história, na nossa humanidade, na sociedade, e transmitir esta luz que irradia do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos constituídos, não somos a luz, mas nós somos o reflexo da luz
de Cristo Jesus. Inclusive, no dia do nosso batismo, nós recebemos a luz. O sacerdote disse: eis a luz de Cristo. Porque como somos orientados por São Paulo, todos aqueles que são batizados são iluminados por Cristo Jesus. Então temos a nossa vida iluminada para também iluminar, para ser um farol, né, para os nossos irmãos e irmãs. Que Maria Santíssima, a quem dedicamos este mês de maio, o mês mariano, que ela interceda por nós, para que sejamos sempre a exemplo da Santíssima Trindade, uma comunidade que busca sempre viver os frutos do Espírito Santo, que busca viver a concórdia, a harmonia, a comunhão entre nós. O Espírito Santo não age no barulho, não age na discórdia, na divisão, né? Não age aí. Se tem esses elementos, já é um sinal de que ali não está o Espírito Santo. O Espírito Santo gosta da ordem, o Espírito Santo gosta da paz, da serenidade, né? Não obstante as nossas dificuldades, as nossas provações, o homem velho que constantemente clama, grita em nós, precisamos sempre pedir que ele tome o controle, a direção da nossa vida, da nossa comunidade, da sociedade, da nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.